Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim testar uma ferramenta nova aqui no nosso vídeo que é o Movie Maker, tá? E resolvi explicar para vocês a página 170 do nosso livro, tá bom? Ali na página 170 é uma situação real que está acontecendo. O que é um exercício situação real? É onde a gente começa a pensar. Por exemplo, nós estamos na escola, onde a nossa turma, junto com o sexto ano, vão fazer uma horta da escola, certo? E esta horta da escola, ela precisa definir algumas coisas. Primeiro, a gente tem que saber assim, qual o perímetro, né, na letra A, qual o perímetro de cada canteiro. Então, o perímetro de cada canteiro nós vamos somar, porque pra gente saber o perímetro nós somamos, certo? Então, cada perímetro, cada canteiro, o perímetro dele é 8 metros. Porque a gente vai somar 3 mais 1 mais 3 mais 1, dá 8 metros, tá? Na letra B, tá perguntando qual é a área ocupada. Qual é a área ocupada por cada canteiro. Então, a área é lado vezes lado, certo? Então, eu vou calcular. 3 vezes 1 é 3 metros quadrados, certo? Isso na letra B. E na letra C, aí que ficou a dúvida em vocês, certo? Porque ali tá perguntando assim, ó, de acordo com o rascunho, né? De acordo com o perímetro ali, pelo tamanho do nosso terreno que nós temos. Porque se a gente for ver a área que a gente tem ali para fazer o canteiro, dá 40 metros quadrados, certo? E falando assim, ó, se a gente for fazer os canteiros de alface, 2 canteiros de tomate, 2 canteiros de couve-flor, 2 canteiros de repolho, 2 canteiros de cenoura, se daria os 10 canteiros dentro dessa área que nós temos. E alguns coleguinhas ficaram em dúvida na aula Zoom, e alguns devem ter colocado que sim, né? Outros colocado que não. Então eu venho aqui ajudar vocês a pensar. Gente, a gente tá fazendo esse canteiro lá na escola, tá? Junto com os colegas do sexto ano. Para nós passarmos entre os canteiros, a gente tem que ter um espaço. Ou nós vamos passar todos por cima dos canteiros. E aí vai estragar o que a gente está plantando, vai estragar as alfaces, vai os tomates, as couve-flor, porque nós vamos passar, né? Ou a gente não coloca os 10 canteiros e coloca menos canteiros e coloca espaço entre eles. Esse exercício, como alguns em matemática, neste livro, faz com que a gente pense algumas situações reais que acontecem, certo? Então, se você colocou 10 canteiros, não está errada a resposta. Mas você vai ter que justificar que os 10 canteiros não haveria espaço entre os canteiros para passar. Aí você acha que estaria certa a resposta? Aí pense, né? Porque se você colocou 10, não está errado. Mas canteiro, a gente deixa geralmente espaço entre eles. Porque se a gente não deixar espaço, os alunos vão passar por cima dos canteiros e vai estragar o que? A hortinha, certo? Então, por isso. E se você colocou que não dá para colocar, que não tem como os 10 canteiros, ok. Aí você explica, não dá porque não haveria espaço entre os canteiros para que os alunos pudessem plantar sua hortinha, né? Plantar entre os canteirinhos, tá bom? Então, assim, ó, se você colocou que sim, não estaria errado. Mas aí você tem que justificar que não haveria espaço entre os canteiros para os alunos passar. E se você colocou que não, está certo. Que aí você colocaria, não, porque se eu colocasse os 10 canteiros, não haveria espaço para os alunos passarem entre eles. E na letra D, está escrito assim, ó, quantos canteiros você imagina que poderiam ser colocados em toda a área da horta? Bom, como eu falei na aula Zoom, poderia ser colocado em torno de 6 a 8 canteiros, porque a gente poderia deixar um pouquinho de espaço entre os 10 canteiros, entre os canteiros, né? Entre os 6 ou 8 canteiros, a gente poderia deixar um espaçozinho para que os alunos pudessem passar sem pisar na horta e sem estragar o que já havia sido plantado, certo? Gente, essa é uma situação, um problema que a gente tem que imaginar. Pais, esse exercício é para que os alunos exercitem a sua imaginação. Por isso que ele é
foi colocado aqui para que eles pudessem imaginar essa horta lá na escola e imaginar onde eles passariam e como eles plantariam, certo? Por isso que tem essa questão ali da letra C e da letra D, certo? E na número 13, ali é hectares, né, que é 100 metros ali, é só a gente fazer o cálculo da área, que é lado vezes lado, que vai dar a resposta em metros quadrados. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Beijinhos. E peço também que a próxima aula do Zoom a gente deixe o chat mais para perguntas, tá? Porque eu vi, depois eu revisando as conversas lá, porque eu tenho salvo, alguns aluninhos brincaram bastante, daí atrapalha quem tem dificuldade de entender. E coloca lá para o prof poder explicar, certo? Beijo, beijo, até a próxima, tá bom?